Neste vídeo você vai descobrir qual é a melhor ação dos bancões para você ter na sua carteira. Eu estou falando sobre Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou Santander. Ninguém tem dúvida nenhuma, eu, você e qualquer investidor da Bolsa Brasileira, não tem dúvida nenhuma que banco dá muito dinheiro, banco faz muita grana. Só para você ter uma ideia, esses 4 bancões que eu me referi, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, somados, eles representam praticamente 25% do índice Ibovespa. Só eles somados representam 25% da Bolsa Brasileira. Não faz sentido nenhum você ficar fora do setor financeiro, você que está montando uma carteira de ações pensando no longo prazo, ficar fora do setor financeiro, ou seja, não ter um bancão na sua carteira de ações. Nesse vídeo aqui eu fiz um estudo bem interessante, bem legal, dos principais indicadores voltados para análise de banco. E eu acho que esse estudo vai te ajudar bastante na tomada de decisão. Eu vou te mostrar agora, eu só peço antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, tem um botãozinho aqui ó, de se inscreva, né, de inscrever-se. Aperta esse botãozinho sem dó, você sabe que eu entrego conteúdos com bastante estudo. Você vai se tornar um investidor melhor quando você começar a acompanhar o meu conteúdo. Já aproveita também, deixa seu like e vamos lá para o conteúdo. Vamos começar analisando então um indicador de eficiência dos bancos. Vamos começar analisando a margem líquida, comparar a margem líquida do Banco do Brasil com Itaú, com Bradesco e Santander. O que é a margem líquida? Vou te dar um exemplo numérico. Imagina uma margem líquida de 20%. Significa que a cada R$100 de receita, R$20 é parte do lucro líquido, é o seu lucro líquido. Então ficou bem claro. Vamos lá então, vamos olhar aqui nesse período histórico aqui recente, a margem líquida do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Aqui em cima está em 12,98 a margem líquida do Banco do Brasil. Aqui em 11,46 a margem líquida do Banco Itaú. Aqui em roxo a margem líquida do Santander e aqui em verde a margem líquida de 6,02 do Banco Bradesco. Veja só que o Banco do Brasil se manteve bem constante ao longo do tempo. Itaú aumentou bastante aqui, né, nesses últimos 2 períodos, né, nesses últimos 2 trimestres, a sua margem líquida. Ficou aqui embaixo Santander e Bradesco. Eu tirei uma mediana, e aí eu prefiro a mediana do que a média, porque a mediana tira os outliers, né, tira aqueles números muito fora do conjunto da média. Então, veja só que o Banco do Brasil ficou na frente também, seguido por Itaú, depois Santander e por último Bradesco. Vamos analisar agora, saímos de um indicador de eficiência, vamos agora para um indicador de valuation, que envolve preço. Esse indicador é o preço-lucro. E aí, trazendo a ideia do preço-lucro, quanto menor, melhor, diferente da margem líquida. Uma margem líquida, quanto maior a margem líquida, melhor, mais eficiente o banco. Aqui não. O indicador preço-lucro, quanto menor, melhor, mais barato o ativo está. Por isso ele é um indicador de valuation, de preço, que envolve preço. Significa aqui na mediana, né, que o Banco do Brasil tem uma mediana de 4,23 nesse período. Significa que, em última análise, com os lucros da empresa em 4,23 anos, você teria de volta o valor, o preço que você pagou pela ação. Aqui Itaú deu 7,17, eu estou olhando a mediana agora. Banco Bradesco 9,63 e Santander 8,64. Pegando a visão final, né, do último trimestre que temos que tem o resultado divulgado, que foi o primeiro trimestre de 2024, a gente tem também Banco do Brasil com PL de 4,63, Itaú 7,81, Bradesco 10,13 e Santander 10,40. A gente olha aqui Bradesco e Santander novamente aqui em cima, Itaú no meio e novamente aqui nesse indicador ficou vantajoso para o Banco do Brasil. Então aqui 2 pontos para o Banco do Brasil, Bradesco e Santander lá atrás, Itaú no meio. O próximo indicador também é um indicador de valuation, que é o preço sobre o valor patrimonial, sobre o VPA. Como o patrimônio dos bancos é dinheiro, o patrimônio líquido dos bancos é grana, é dinheiro, o preço sobre o valor patrimonial traz a ideia de quanto você está pagando pelo patrimônio do banco, lembrando que o patrimônio é dinheiro, então quanto você está pagando pelo dinheiro do banco, né, o patrimônio próprio do banco. Aqui eu vou começar falando, mostrando o último período, mostrando aqui no gráfico. Veja só que
Banco do Brasil está 0,89, Santander está aqui em 0,85, Bradesco 0,81 e lá em cima o preço-valor patrimonial do Banco Itaú está 1,47. Lembrando que aqui também, quanto menor, melhor. Então, a gente vê que, tirando a mediana, eu olhei aqui nesse período, está mais ou menos todo mundo junto aqui. Mas tirando a mediana, Banco do Brasil também ficou com uma mediana melhor, uma mediana de preço sobre valor patrimonial de 0,70 contra 1,24 do Itaú, contra 0,95 do Bradesco e 0,96 do Santander. Mais um ponto novamente para o Banco do Brasil aqui. Banco Itaú, ele é visto pelo mercado como um player mais eficiente na sua operação, ele passa essa mensagem de maior eficiência para o mercado e é por isso que ele opera com um certo ágio em relação aqui ao seu valor patrimonial em relação aos outros pares. Próximo indicador que a gente vai analisar é o Dividend Yield. Para explicar o Dividend Yield, vou te dar um exemplo para ficar bem simples. Imagine uma ação que te pagou nos últimos 12 meses R$10 em proventos entre dividendos e juros sobre capital próprio. Pagou R$10 e ela está sendo cotada hoje no mercado a R$100. Então eu pego 10 sobre 100, eu tenho 10%. 10% então é o Dividend Yield desse ativo. Então vamos lá, vamos analisar o Dividend Yield de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Quando a gente olha para o fechamento do primeiro trimestre de 2024, dia 31/3/2024, a gente percebe que eles estão muito próximos ali. Banco do Brasil pagando um Dividend Yield de 8,30, Itaú de 8,15 e Bradesco de 8,19. Se olhar aqui no gráfico, está todo mundo embolado aqui, enquanto Santander está lá para baixo pagando 5,79. Para ficar mais claro, eu fiz a mediana desse período analisado em 2024, final do primeiro trimestre de 2024 até o primeiro trimestre também, o final do primeiro trimestre de 2019. Todo esse período aqui eu analisei, tirei a mediana e a mediana mostrou que o Banco do Brasil tem um yield, historicamente tem um yield de 7,84, enquanto Itaú de 5,95, Bradesco 5,69 e Santander 6,37. Então, aqui, novamente, nesse indicador, o Banco do Brasil saiu com uma vantagem. Próximo indicador é o indicador de rentabilidade, é o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Isso é quanto do capital próprio da companhia, da empresa, ela consegue rentabilizar. Matematicamente, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Quanto eu consigo extrair de lucro líquido do meu patrimônio líquido? É uma medida, então, de rentabilidade e até mesmo um pouco de eficiência, Quanto ela está conseguindo aí extrair de lucro do seu patrimônio líquido. Mais uma vez, aqui, Banco do Brasil saiu na frente. Se a gente olhar para os dados do primeiro trimestre, eu falo primeiro trimestre de 2024 porque, estou mostrando porque são os dados que a gente tem fechado divulgados. Então, se a gente olhar para o dia 31/3/2024, a gente vai ver que o ROI do Banco do Brasil foi 19,17, Itaú 18,79, Bradesco 7,95 e Santander 8,21. Quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente percebe aqui a constância também do retorno ao equity do Banco do Brasil, um pouquinho acima do Itaú, e lá embaixo Bradesco e Santander. Olhando para a mediana, a gente percebe aqui também que a mediana foi de 19,15 do Banco do Brasil contra 17,23 do Itaú, 9,22 Bradesco e 10,27 Santander. Agora a gente vai analisar uma medida que é bem interessante, que é o payout, ou seja, payout mostra quanto do lucro líquido é distribuído para o acionista. No primeiro trimestre, no resultado do primeiro trimestre, o Banco do Brasil distribuiu 38% do seu lucro, 38,45% do seu lucro para os acionistas, Itaú 64,10%, Bradesco 82,98%, praticamente, disparadamente, na maior parte do seu lucro está sendo, 82% do seu lucro está sendo distribuído para o acionista. Santander distribuiu 60,25% dos seus lucros para o acionista. Ora, você pode pensar assim, olha, então aqui é uma desvantagem para o Banco do Brasil, uma vantagem grande para quem distribui mais parte do seu lucro para o acionista. Mas se a gente pensar que o ROI, o retorno ao equity do Banco do Brasil é mais alto que dos outros, ou seja, o retorno sobre patrimônio líquido, e o Banco do Brasil está retendo uma fatia maior do seu lucro, ou seja, ele distribui menos do que os outros e retém uma maior parte, ou seja, ele está aumentando o seu patrimônio líquido a cada período,
E sobre esse patrimônio líquido, ele consegue rentabilizar melhor, já que o ROI dele é maior. Isso mostra que o Banco do Brasil vai ter um crescimento interessante se ele continuar com essas métricas. Ele vai ter um crescimento mais interessante que os outros pares. Então, aqui também eu vejo uma vantagem nesse aspecto para o Banco do Brasil. Apesar de que, né, se você olhar isoladamente, você vai perceber, parece, né, passa a impressão de que quem distribui mais para os acionistas é vantajoso. E, por fim, um indicador aqui de alavancagem, um indicador de risco, que é o índice de Basileia, que mostra o quanto os bancos estão alavancados. O Banco Central exige que os bancos do Brasil tenham um índice de Basileia de no mínimo 8%. E o que é o índice de Basileia, né? Deixando bem claro com exemplo. Imagina que um índice de Basileia de 15 significa que a cada R$1.000 o banco tem 150 em capital para fazer frente, né? Para suportar esses empréstimos. A cada R$1.000 emprestado, ele tem em caixa ali R$150. Então, quanto maior, melhor. Aqui o Banco do Brasil tem o índice de Basileia de 15, Itaú de 16, Bradesco 15 e Santander de 14. Então, uma vantagem aqui para o Itaú. De modo geral, quando a gente analisa essas métricas aqui, o Banco do Brasil teve uma vantagem, historicamente, quando a gente olha para o histórico desses índices, a maior parte, o Banco do Brasil teve uma vantagem. Lembrando que, sobre os indicadores de valuation, o Banco do Brasil, historicamente, ele trabalha com um certo desconto em relação ao Itaú, porque a gente sabe que tem a participação do governo e isso é um risco, né? O banco pode ser utilizado de alguma forma para atender os interesses do governo, que não necessariamente seja obtê-lo. Mas a gente vê que, historicamente, o banco está operando muito bem. E, por fim, dá uma olhada aqui nos indicadores de preço, de rentabilidade. Eu coloquei aqui no gráfico, no mais retorno, está todo mundo embolado. A gente percebe que, historicamente, aqui Itaú e Banco do Brasil também entregando maior rentabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui no resultado. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, Banco do Brasil na frente, 35,38, seguido por Itaú. Depois, 24 meses, também Banco do Brasil na frente, seguido por Itaú. Nos 36 meses, nos últimos 36 meses, Banco do Brasil entregando a rentabilidade de 116,17% e Itaú, em seguida, de 57,82%. Bom, levando em consideração só esses aspectos, né, o Banco do Brasil está com uma vantagem, está com métricas de valuation, apesar dessa rentabilidade histórica, que historicamente nos últimos anos ter entregado uma rentabilidade maior, e ele não está apresentando métricas de valuation esticadas, né? Ainda é um banco que não podemos considerar ele caro. É claro que existem muitos outros fatores a serem analisados na análise de um banco, numa análise mais profunda, mas quando a gente olha para indicadores, esses são os resultados. Eu quero que você comente, deixe seu comentário qual desses bancões você prefere, qual deles você tem na sua carteira. Quero desejar para você bons investimentos, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um grande abraço e vamos embora!